Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus ele esteja com você. Eu gostaria de ler um salmo para nossa abertura de hoje, dessa manhã, Salmo 56. O Salmo 56 aqui, o verso 3, ele diz assim, o salmista: Em qualquer tempo em que eu temer, confiarei em ti. Aqui nós temos uma promessa, aqui temos uma decisão, no caso. O salmista ele fala que qualquer tempo, o que ele estiver passando, o que ele for enfrentar, ele diz aqui o texto que ele vai confiar no Senhor. Então, que essa decisão do salmista possa também estar no seu coração, no meu coração, de em qualquer tempo que estamos passando ou vivendo, nós viemos confiar no Senhor. Amém? Eu gostaria de orar nesse momento, pedir a bênção de Deus pelo estudo da sua palavra, nessa mensagem, que Deus ele possa falar no seu coração e que você possa ser edificado em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, nós queremos pedir ao Senhor nesse momento, pela tua palavra que vamos estudar, que cada um que for acompanhar esse estudo, que o Senhor possa falar em cada coração. Sabemos que a tua palavra ela não volta vazia, ela é uma semente, então que essa semente ela possa encontrar lugar, um coração que está desejoso de conhecer mais o Senhor e que o Senhor possa fazer a sua vontade na vida dessa pessoa. Obrigado porque nós podemos compartilhar a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. No domingo de manhã, estávamos estudando sobre os reis de Israel por vários domingos. E hoje nós vamos começar uma nova série de estudo e eu espero que Deus possa falar muito no seu coração. Nós vamos começar falando sobre os juízes. Hoje nós vamos dar uma introdução do nosso estudo, do que nós vamos falar, mas nós vamos estudar sobre os juízes. Tá? Está lá no livro de Juízes, na Bíblia, mas hoje eu gostaria de ler Juízes 2. Se você tem uma Bíblia e gostaria de acompanhar a leitura, mas eu vou ler para você, está em Juízes capítulo 2, verso 10 a 22. Juízes 2, verso 10 a 22. E o que vamos falar hoje sobre uma geração que não conhece a Deus. Juízes 2, verso 10 a 22. Eu vou ler para você, se você quiser acompanhar, tá? Mas a leitura da palavra de Deus diz assim: E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor. Então eu deixo aqui destaque aqui essa frase, uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos, que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos espoliadores, que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíram, a mão do Senhor era contra eles, para mal, como o Senhor tinha falado, e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho, por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que, falecendo o juiz,
rescindiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz. Tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Eu quis ler essa passagem bem extensa, tá? Mas para mostrar a situação que o povo eles se encontravam naquele momento. Uma geração que não conhece a Deus. Então aqui o texto que nós acabamos de ler, ele descreve aqui características de uma geração aqui que infelizmente, né, ela não conhecia o Senhor. Mas aqui, recordando um pouquinho na história, Moisés, ele liderou o povo de Israel, tá, por 40 anos. Depois dele, Deus ele levantou aqui Josué. Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida, o qual ele prometeu ao seu povo. Mas Josué faleceu. Então, com a morte de Josué, uma geração inteira, ela não conhecia o Senhor. E levantou-se uma outra geração, né, que, como diz aqui, que não conhecia a Deus, que não conhecia o Senhor. Então, essa geração nova que nós acabamos de descrever aqui, ela passou por vários problemas. E justamente, né, simples como diz o texto, porque não conhecia ao Senhor. Então você observa aqui em Juízes 2, verso 10, tá? Eu gostaria de ler mais essa frase, a última frase do verso. Não conhecia ao Senhor. Se a Bíblia deixou destaque, é porque é muito importante aqui você observar esse fato. E, meus irmãos, olhando aqui hoje, infelizmente, há pessoas que contentam em conhecer a igreja do Senhor. Algumas pessoas, elas ficam satisfeitas em conhecer o pastor, conhecer os membros, mas não estão preocupadas em conhecer o Senhor. Conhecer o Senhor vai muito além disso. Conhecer o Senhor significa você ter uma experiência com Ele. Conhecer o Senhor significa você permitir que essa experiência ela vai influenciar e transformar o seu modo, o seu estilo de vida. Então é muito triste, no meu coração ele fica triste, né, de ver que a nossa geração, infelizmente, alguns não conhecem o Senhor. E isso fica claro quando olhamos neste texto que acabamos de ler, quando nós olhamos e nós começamos a observar ao nosso redor, identificamos, né, características de pessoas que não conhecem a Deus. E eu gostaria de deixar bem claro hoje, bem destacar para vocês esse breve estudo, de você observar características, né, de uma geração, né, que não conhece a Deus. E você olhar na sua vida, tá? Você mesmo fazer um exame na sua vida se realmente você conhece o Senhor. Então, uma geração que não conhece a Deus, a primeira característica, nós vemos aqui no verso 11 de Juízes 2, verso 11. Eu quero ler novamente. Então fizeram os filhos de Israel que era mal aos olhos do Senhor e serviram aos Baalins. Então, a primeira característica de uma geração que não conhece ao Senhor, ela não tem um compromisso em fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Então, essa é a primeira característica. Ela não tem o compromisso em fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Quando a geração ela não conhece a Deus, ela vive um estilo de vida voltado para si próprio. Essa geração ela pensa só em si, ela pensa só nos seus interesses.
O seu compromisso não é com o Senhor, o seu compromisso é com ela mesma. O seu desejo é o que mais importa, é o que vale, o meu desejo. O que importa é a satisfação da minha vontade. A vontade de Deus, fica para depois, não importa a vontade de Deus. A vida, meus irmãos, com Deus, requer disposição de fazer o que é bom perante os olhos do Senhor. Porém, é muito mais fácil fazer o que é bom diante do povo, diante da sociedade. Porque o que eu faço diante da sociedade, o que é bom, as pessoas estão vendo e vão me aprovar. Então, aquilo que é bom perante os homens que estão me observando, meus irmãos, nem sempre é bom perante Deus. E isso ficou claro aqui para o povo de Israel. O texto diz que eles se igualaram às nações vizinhas. Eles se igualaram o que as nações estavam fazendo. Então, vamos fazer igual eles. Você não tem que ser igual a todo mundo. Você tem que ser o que Deus ele quer que você seja. E a palavra dele vai falar o que você tem que ser. Então, aqui, nós vemos que o povo de Israel, eles se desviaram do caminho do Senhor. Então, a geração que não conhece a Deus, também ela desvia do caminho do Senhor. Nós vemos aqui no verso 17, Juízes 2, verso 17. Olha o que diz. Porém, tão pouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles depressa, se desviaram do caminho, por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor, mas eles assim não fizeram, não obedeceram. Então essa geração que não conhece a Deus, ela desvia do caminho do Senhor. Às vezes, a estrada da vida realmente ela parece difícil. Parece que a estrada da vida ela é dura, ela é complicada. E o mais natural, né, é você querer pegar um atalho. Um atalho que vai te levar, vai te conduzir um jeito mais fácil para você chegar nos seus objetivos. Então, esta geração aqui, ela estava motivada por atalhos. Dar um jeitinho, o jeito mais fácil. E aí, se apresentaram opções mais fáceis para a vida dele. E isso tem se perdido o rumo da existência. Tem perdido a direção. Querer buscar um jeito mais fácil. A geração que não conhece a Deus, ela acaba quebrando a aliança com Deus. Olha o verso 20 e 21, diz: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, porque eles quebraram essa aliança. E disse: porquanto este povo transgrediu a minha aliança, que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Então essa geração, eles quebraram a aliança do Senhor. Então, por ter feito o que era mal, o que era ruim aos olhos do Senhor, ela quebrou essa aliança. Infelizmente, ela não honrou a aliança com o Senhor. Essa palavra que é aliança, né, vamos refletir aqui, o que é uma aliança? Se você é casado, se você é noivo, né, geralmente a aliança você tem aqui no seu dedo. Né? Tanto casado como noivo, você tem essa aliança. E a aliança, o que ela é? Simplesmente aqui, ela é um sinal. Um sinal é a representação de um acordo firmado. Firmado que duas pessoas se comprometeram diante de Deus e diante de algumas testemunhas que eles iriam viver juntas. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, né, até que a morte viesse para separá-los. E quando isso não acontece, isso chama quebra da aliança. O povo de Israel, eles haviam se comprometido em servir a Deus. Israel, eles haviam se comprometido em viver unido com Deus até a morte. Só que eles quebraram essa aliança. Meus irmãos, meus queridos amigos,
Uma pergunta para você. Você, pessoal, como está a sua aliança com Deus? Essa pergunta, como está a sua aliança com Deus? Não a aliança do seu amigo, do seu parente. Você, a sua vida com Deus, como está a sua aliança? Um dia talvez você falou com o Senhor que iria servir a Ele com sua vida, mas por situações ou por atalhos fáceis, talvez você desviou, você quebrou essa aliança. Então é o momento de você rever o acordo que você fez com o Senhor. Voltando para o nosso texto, para o nosso estudo dessa manhã, uma geração que não conhece a Deus, em segundo lugar, outra característica está no verso 15. Eu leio para vocês. Por onde quer que saiu, a mão do Senhor era contra eles, para mal. Como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. Então, uma outra característica de uma geração que não conhece a Deus, ela vai enfrentar sérias consequências. Uma geração que não conhece a Deus, ela vai enfrentar sérias consequências. Irmãos, precisamos compreender que as nossas atitudes geram consequências. Isso é chamada a lei da semeadura. Deus é muito bom. Ele permite você fazer o que você quer. Mas Deus, ele é justo. Ele permite você colher o que você plantou. E aqui nós vemos encontramos uma geração que agora está enfrentando duras consequências pelas suas atitudes. Atitudes de não conhecer a Deus, de não obedecer a Deus. É interessante que a carta de Hebreus, o autor, em Hebreus 10:31, ele diz assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Como é bom a gente contar com a ajuda de Deus. Como é bom você contar com o favor de Deus. Isso é muito bom. Mas como, meus irmãos, é triste. Como é triste contar com a reprovação do Senhor. A mão de Deus pode ser tanto a favor a Deus, quanto a oposição de Deus. Tudo depende do que você fazer. Tudo vai depender das suas decisões e as suas atitudes. Então, nesse caso aqui, olhando para o nosso texto, a mão de Deus, ela se colocou em oposição, ela foi contra o que o povo estava fazendo. Então, não tinha como Deus abençoar a atitude daquele povo. Isso só aconteceu porque aquela geração não conhecia a Deus e nem se comprometia com Ele. Também nós aprendemos nesse texto, uma geração que não conhece a Deus, está no verso 18 e 19. Olha o que diz. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que oprimiam e afligiam. Porém, verso 19, sucedia que, falecendo o juiz, rescindiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Uma outra característica de uma geração que não conhece o Senhor, ela é inconstante em seus caminhos. Aqui o texto que acabamos de ver aqui, quando tudo ia mal, como diz o texto, o que eles faziam, o povo, eles oravam, eles clamavam ao Senhor, eles buscavam ao Senhor, eles pediam socorro. E o Senhor se compadecia pelo seu gemido, ele se compadecia pela atitude deles. E aqui o texto diz que o Senhor fazia o quê? Ele mandava um libertador, ele mandava um juiz. Mas quando tudo ia bem, quando a tempestade passava, quando as coisas estavam normal, o que o povo fazia? Abandonava ao Senhor. Será, meus irmãos, meus amigos, será que essa atitude tem alguma semelhança com a atitude de tantos que ainda hoje só procuram a Deus na hora da dor?
tantos que só procuram as bênçãos de Deus e se recusam a ter experiência com Deus da bênção. Não parece isso hoje? A falta de conhecimento de Deus, a falta de conhecer o Senhor, nos leva, sabe o quê? Um relacionamento superficial com Ele. E aí, tornamos pessoas religiosas e até cumpridores dos nossos deveres, mas estamos vazios por dentro. Uma outra característica de uma geração que ela não conhece a Deus está no verso 19. O verso 19 diz: porém, sucedia que falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais. Andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Então, a última característica de hoje, de uma geração que não conhece a Deus, ela não deixa Deus tratar o seu coração. Essa foi uma geração que ela recusou. Ela não permitiu Deus trabalhar no seu coração. Uma geração que ela se contentou com uma maquiagem, ela maquiou exteriormente. Ela encobria a sua realidade diante de Deus. As nossas atitudes, meus irmãos, podem nos levar a um distanciamento de Deus. A sua atitude é um perigo. Ela pode levar você longe do Senhor. E podemos nos distanciar de Deus sem perceber que estamos distante dele. E uma geração que não conhece a Deus, aqui nós vemos esse ponto, ela não permite que Deus trabalhe e cuide do seu coração. Pensa aí um pouquinho, como está o seu coração hoje? Talvez você está inserido em uma geração que não conhece a Deus. Talvez Deus ele precisa tratar e trabalhar em seu coração. Pensa aí, como está o seu coração? E Deus vai usar pessoas, Deus vai usar circunstâncias, Deus vai usar a sua palavra. Deus vai usar o seu Santo Espírito para trabalhar em seu coração. Eu queria concluir dizendo essa mensagem dessa manhã, que a semelhança dessa geração, nós vivemos numa geração que hoje tem se rebelado contra Deus. Temos vivido numa geração que tem quebrado a aliança de Deus. Temos vivido numa geração que ela tem se recusado a aceitar o tratamento que Deus ele tem dado a cada coração. Uma geração que tem buscado a Deus somente no aperto. Uma geração que tem buscado a Deus somente na dor. Há muita gente, eu vejo que tem muita gente achando-se que conhece a Deus. Porque talvez não falta em nenhum culto. Hoje não podemos estar devido à situação da pandemia, mas algumas pessoas que quando frequentavam o culto ou não faltava nenhuma IBD, participa de todas as ferramentas de crescimento espiritual que a igreja ela oferece, estudos bíblicos, entrega o seu dízimo, canta, ora e jejua, acha que conhece a Deus. Mas talvez a palavra de Deus para a sua vida hoje seja a mesma que Deus ele liberou para o seu povo na época dos juízes. Surgiu uma nova geração que não conhece a Deus. Então hoje vimos algumas características de uma geração que não conhece a Deus. A primeira característica, a geração que não conhece a Deus, ela não tem o compromisso em fazer o que é reto diante de Deus. Segundo, ela enfrenta sérias consequências. Terceiro, ela é inconstante em seus caminhos. E por último, uma geração que não conhece a Deus, ela não deixa Deus tratar o seu coração. Então, meus irmãos, meus queridos, escolha hoje fazer parte da geração que conhece a Deus.
Escolha fazer parte da geração que se compromete com Deus, que faz o que é reto diante de Deus, que possui um espírito reto e que aceita, que submete ao tratamento de Deus diariamente. Decida hoje você conhecer mais de Deus através da sua palavra, lendo, orando e buscando a Ele. Que Deus abençoe. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado que nós temos a oportunidade de ler e conhecer mais o Senhor. E se tem alguém que está longe de Ti, que tem alguém que talvez conhecia tanto do Senhor, mas afastou, ó Pai, tem misericórdia. Trague novamente ela para os Teus caminhos. E obrigado pela Tua palavra, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com você. Deus abençoe.